Salve torcida do Vozão! Confira todas as novidades importantes sobre o mercado da bola e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para não perder nenhum detalhe. O Condé fez do último jogo para esse, que o Ceará no primeiro tempo foi avassalador contra a equipe do Vila. Avassalador, Breno. A principal mudança em termos de escalação que a gente pode avaliar foi uma mudança, na verdade, defensiva, né? O Ceará, depois de uma longa série de críticas à torcida para com o Matheus Felipe, que era um zagueiro que vinha sendo titular, formando a dupla de zaga com o David Ricardo, o Léo Condé, depois de muita insistência da torcida, acabou sacando o Matheus Felipe. Ele até falou sobre isso na coletiva, né? Ele falou que realmente o Matheus vinha aí numa sequência de jogos ruins recentemente e que estava na hora realmente de dar uma oportunidade pro Ramon Menezes. E coincidentemente, o Ceará não sofreu gols. Foi uma partida que defensivamente o Ceará se viu muito seguro. O próprio Ramon Menezes, na minha avaliação, foi um cara que fez uma partida segura, fez uma partida muito correta, foi importante pro Ceará. Mas o grande destaque, Breno, foi o ataque do Ceará que conseguiu ser efetivo. Realmente a gente viu um Ceará que foi intenso e que partiu pra cima do Vila Nova desde o início da partida. Tanto é que o primeiro gol do Ceará saiu logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Então, o próprio Condé também destacou isso. Foi um Ceará que impôs o seu ritmo de jogo, jogando diante do seu torcedor, desde o início da partida. E que conseguiu acertar muito. A gente fala aqui do Saulo Mineiro, que não fez gol, mas foi um cara que tentou muito ali pelo lado direito. Foi um cara que criou muito com a sua velocidade, com a sua força física. Tanto é que participou de muitos gols do Ceará. Contou também com a estrela dos seus artilheiros, né? Ailon e Eric Puga. Inclusive, você fez a matéria destacando, né? Ailon e Eric Puga são hoje os dois artilheiros da Série B, ao lado do Caio Rangel, lá do Guarani, enfim, com 9 gols. Mas foi um Ceará que conseguiu encaixar o seu modo de jogo e impor o seu ritmo dentro de campo contra o Vila Nova. Vila Nova no segundo tempo até tenta criar um pouco mais, tenta pressionar o Ceará, mas aí volta a destacar aquele fator que a gente citou. Ceará defensivamente conseguiu sustentar o seu resultado, tanto é que foi pro intervalo com 3-0. No segundo tempo soube sofrer a pressão. E aí, Breno, eu queria também destacar um outro ponto, porque foi um ponto que gerou preocupação no torcedor do Ceará ao longo desta semana, que foi a ausência do Richard e a presença do Bruno Ferreira, né, no gol do Ceará. Na partida contra o Curitiba, o Bruno Ferreira estava ali frio, acabou falhando ali em alguns lances, mas nessa partida contra o Vila Nova, cabe a gente destacar e dar honra a quem merece honra. O Bruno Ferreira fez uma partida muito consistente, fez defesas importantes em lances difíceis, inclusive participou, né, do gol do Puga, né, no último gol do Ceará. Ele faz um lançamento longo e depois isso resulta no quarto gol do Ceará. Então, apesar de ainda ser uma amostragem curta, o Bruno Ferreira mostrou que pode passar confiança ainda mais com a sequência de jogos. Então eu acho que essas mudanças no sistema defensivo, com Bruno Ferreira e com Ramon Menezes, e também um ataque que soube aproveitar, soube utilizar das suas valências, foram determinantes para esse resultado do Ceará. Perfeito. O time do Ceará que no segundo tempo, Alexandre, não foi tão avassalador quanto no primeiro, mas ainda assim, por mais que o Vila Nova tenha talvez equilibrado um pouco a situação, não foi um time que sofreu tantos sustos. Quando teve um lance ou outro mais perigoso, como aquela bola de peito que o atacante do Vila chega na pequena área, o Bruno Ferreira fez a defesa, mas foi um jogo mais controlado e ainda conseguiu achar espaço para um quarto gol, eliminando ali qualquer chance de reação do Vila Nova na partida. E o mais importante é que o torcedor passou a ver um time que pode chegar. O Léo Condé até na coletiva falou em recado. E na tua coluna você falou sobre isso também, né? A vitória do Ceará, ela é um recado de espera aí, ninguém jogou a toalha aqui não. A gente tem condição de chegar e vai brigar por isso. A distância hoje, a gente vai já botar a classificação lá, a distância hoje do Ceará pro G4 é de 3 pontos ainda, mas esse resultado, ele faltam 10 rodadas pela frente, ele é um recado que o vovô manda pra dizer que não abre mão e que vai lutar ainda pelo acesso. Eu encaro o jogo do Ceará como um desabafo. E eu vou explicar por quê. É como se ele estivesse olhando pra onde ele quer estar e ele gritasse: eu quero estar no G4. Ele enfrenta o quarto colocado da Série B e atropela. No primeiro tempo, espetacular, o Daniel já descreveu bem o que aconteceu, foi um atropelo total. Melhor primeiro tempo sob comando do técnico Léo Condé, e quando vai para o segundo tempo, aí um jogo mais equilibrado, de controle das ações, em que ele faz um gol e poderia ter feito outros. O Thalisson perdeu a oportunidade, o Barcelona também. Então, eu considero o jogo como um todo realmente como esse recado de um time que não jogou a toalha, que não desistiu até aqui. São 10 jogos pela frente. É um momento, Breno, que a gente precisa também ter um pouco de maturidade, de entendimento em meio à euforia. Não é fácil, é difícil. São 10 jogos pela frente, mas o Ceará tem 5 em casa. E ele precisa se fazer valer disso, se agarrar a isso. Eu falei durante a transmissão, e até repito aqui, que o Ariano Suassuna, um poeta nordestino, falava que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista e esperançoso. E talvez seja isso que o torcedor do Ceará precisa nesse momento. É entender que o grupo deu uma resposta em campo, mas não pode se apegar apenas a isso. Precisa manter esse lastro, precisa de uma sequência de resultados. E o próximo jogo é muito importante também em casa. No momento em que eu estou falando, e a gente está retornando a transmissão da Verdinha. Agora o jogado primeiro tempo volta também para Verdinha. Em instantes a gente já está retornando. A gente está vivendo esse momento político, né? Então a programação é interrompida aqui, volta por ali. Mas o fato é que
Voltamos agora na Rádio Verdinha, você que estava acompanhando a propaganda gratuita eleitoral dos candidatos, ouvindo as propostas políticas, pensando em quem você vai votar. Agora você volta a escutar aqui o programa Jogada Primeiro Tempo, no momento em que a gente está conversando um pouquinho sobre o Ceará e sobre como que essa vitória do Ceará foi importante também para o time respirar na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Alexandre falava sobre isso, a gente estava comentando aqui no YouTube e também na TV. Aliás, só uma correção, eu falei que no YouTube você vê as imagens também, a gente não pode exibir as imagens do jogo, mas já tem a narração do Antero Neto dos gols. Aí eu acho que na narração passa, não passa, Dudu? Passa também não? É só na televisão mesmo, gente, por conta dos direitos de imagem. Mas é isso, o Ceará venceu por 4-0, os meninos analisaram aqui o jogo. Vamos colocar na tela a classificação direitinho, pra gente ver a 10 rodadas do fim, como que está o Ceará dentro dentro da Série B, da tabela de classificação. O Ceará é o 6º colocado com 42 pontos. Ele tá a 3 pontos do Vila, que tem 45, que é o 4º colocado. Sport tem 43, joga ainda nessa semana. O Sport joga hoje, né? Exato. E ainda assim vai com jogo a menos, então o Sport tem que ter um asterisco aí. E essa situação do Ceará que joga na próxima sexta-feira, né? Isso, sexta-feira contra o Brusque na Arena Castelão, 7 horas da noite. Sexta contra o Brusque na Arena Castelão, às 7 da noite. O time já colocou os ingressos à venda lá no Diário do Nordeste, tá R$10 o preço mais barato, né? Exatamente, o Ceará divulgou aí, a expectativa é realmente de casa cheia, Breno. E o ingresso mais barato, na verdade, a inteira é R$20 e a meia é R$10, né? Nesse jogo contra o Brusque, contra o Vila Nova, é importante a gente destacar. O Ceará teve um público um pouco menor, né? Se a partida anterior em casa contra o Operário tinha sido aqueles 47 mil, contra o Vila Nova foram 16 mil. O Léo Condé até falou que entendia a chateação da torcida, obviamente, a sequência de 2 jogos, né? Com 2 derrotas consecutivas fora de casa, mas aí o Ceará agora vira essa chave com essa vitória por 4-0 e aí coloca esses ingressos promocionais na expectativa de ter casa cheia na Só sexta-feira. uma pergunta rápida pra você, Alexandre. Repetiria o mesmo time ou você acha que ainda dá pro Léo Condé fazer mudanças para melhorar ainda mais o time? Eu acho que ele vai repetir a equipe. O ataque funcionou e o Ramon entrou muito bem. Também acho que ele entrou bem. Eu acho que ele conseguiu atacar não só o sintoma, mas o problema. Nesse caso específico, a gente não tá aqui querendo dizer que um jogador foi decisivo para todo o resultado. Mas o Matheus Felipe, infelizmente, estava vivendo uma crise técnica e estava impactando nos jogos. Ele estava falhando sistematicamente. Então sai esse atleta, entra o Ramon e acho que deu uma sustentação defensiva importante ali pro time do Ceará. Outros atletas que não estavam bem tiveram um bom jogo. E aí, Breno, é difícil pro técnico. Poxa, ele não tá vivendo um bom momento, mas ele fez um bom jogo. Tô citando o De Luca, por exemplo. Sim. Por que eu vou mudar? No momento em que ele pode readquirir confiança. Então talvez o Léo Condé não vá fazer uma grande mudança na equipe. Vai realmente tentar repetir a escalação. Se não tiver nenhum problema por desfalque, seja lesão ou suspensão, ele vai o mesmo time. Exatamente, o Mugni já saiu, né? E aí talvez seja essa grande incógnita. O Recalde entrou. E o Recalde que entrou bem, exato, fez gol, mas novamente ele sai do banco e faz um gol, que ele já havia feito contra o Amazonas, naquele empate. Não acho que é o mesmo nível, acho que cai muito, porque o Recalde tem até um panorama de jogo bem diferente ali do Lucas Mugni, mas é uma alteração interessante. Pois é, o Recalde entrou bem. Agora, se você não tá entrando bem, meu amigo, eu tenho uma dica pra você. É um assunto muito importante. Você, meu amigo, que sofre de ejaculação precoce, falta de desejo ou problemas de ereção, Maximum Force